que são conhecidos, Ci sono molti fenomeni conosciuti, mas que não são explicados. ma che non sono ancora spiegabili. Na verdade, os cientistas hoje In realtà, i scienziati di oggigiorno pedem socorro à filosofia chiedono soccorso alla filosofia, ou desistem da explicação dos fenômenos, oppure rinunciano alla spiegazione dei fenomeni, contentando-se apenas em saber que eles existem. accontentandosi soltanto nel sapere che loro esistono. Esta nova ciência E questa nuova scienza modificou profundamente o conceito de realidade. ha modificato profondamente il concetto di realtà, Tanto que se os físicos antigos tanto che se i fisici del passato tinham muita facilidade avevano molta facilità em dizer que algo não era verdadeiro, nel dire che un qualcosa non fosse vero, os atuais quelli di oggigiorno têm muito medo de afirmar hanno molta paura di affermare que alguma coisa não é real, che qualcosa non sia reale, porque o conceito de realidade se modificou. perché è cambiato il concetto di realtà. Dentro dos parâmetros da ciência ortodoxa, E dentro i parametri della scienza ortodossa, os objetos reais deveriam ter duas características. gli oggetti reali dovrebbero avere due caratteristiche. Primeira, objetividade, La prima, che è quella dell'obiettività, ou seja, ovvero eles deveriam existir dovrebbero esistere independentemente do nosso conhecimento sobre eles. a prescindere che noi li conosciamo oppure no. O segundo fenômeno, a segunda característica da realidade La seconda caratteristica della realtà era a localidade. sarebbe la localizzazione. Quer dizer, Vuol dire, objeto un oggetto só pode influenciar outro può influenzare un altro soltanto que tenha contato com ele, che abbia con lui un contatto diretto ou mande um sinal o invia un segnale que chegue ao outro che arrivi all'altro e que o outro possa decodificar. e che l'altro possa decodificarlo. Os novos fenômenos da física quântica I nuovi fenomeni della fisica quantistica não aceitam esse conceito, não seguem esse conceito de realidade. non seguono questo concetto di realtà. Por exemplo, Per esempio, o fenômeno das partículas gêmeas, il fenomeno delle particelle gemelle, chamado também fenômeno não local. cosiddetto fenomeno non locale. Vamos imaginar, por exemplo, Immaginiamo per esempio dois automóveis due automobili que se afastem um do outro che si allontanano l'una dall'altra numa estrada retilínea in una strada rettilinea a 30 km por hora. a 30 km/h. Não é a velocidade com que os italianos dirigem normalmente. E non è la velocità che normalmente si guida. Não. Um para a minha direita, a 30 km por hora, Uno a mia destra a 30 km/h e outro na minha esquerda, e l'altro a mia sinistra, a 30 km por hora. anche essi a 30 km/h. Concordamos que eles se afastam reciprocamente 60 km em cada hora. Siamo d'accordo che loro si allontanano reciprocamente a 60 km/h. Isso em física se chama velocidade relativa. E questo in fisica si chiama velocità relativa. Agora vamos admitir que um dos carros, Però ammettiamo che una delle macchine que vai para a minha esquerda, che va verso la mia sinistra mande um sinal para a outra. invia un segnale all'altra E este sinal viaje a 30 km por hora. e questo segnale viaggi a 30 km/h. Este sinal conseguirá chegar ao outro carro? Questo segnale riuscirà ad arrivare nell'altra macchina? Não. No. Agora, as partículas gêmeas, os fótons de luz. Allora le particelle gemelle di luce, Fótons de i luz. fotoni di luce, Se afastam, si allontanano, vão em sentidos contrários, vanno in sensi opposti, cada um a 300.000 km por segundo. ognuno a 300.000 km al secondo. Se um deles sofrer uma modificação, Se uno di questi dovesse subire una modifica, no mesmo instante, all'istante o outro sofre a mesma modificação. l'altro subirà la stessa modifica.
o que contraria o conceito de localidade. E ciò contraddice il concetto di località. Porque se eles estão se afastando, cada um a 300 mil quilômetros por segundo, Se loro si stanno allontanando, ognuno a 300.000 km al secondo, mesmo um sinal enviado por um deles anche un segnale inviato da uno di loro viaja a 300 mil quilômetros por segundo viaggia alla stessa velocità e não atinge o outro. e non arriva all'altro. As experiências do físico francês Alain Aspect L'esperienza del fisico francese Alain Aspect mostraram o seguinte: ci hanno fatto vedere questo. se estes dois fótons estão se afastando Se questi due fotoni si stanno allontanando e têm o mesmo plano de vibração, e hanno lo stesso piano di vibrazione, se modificarmos com um polarizador se dovessimo modificarli con un polarizzatore a vibração de um, la vibrazione di uno, no mesmo instante, allo stesso momento, sem que haja tempo de qualquer sinal chegar ao outro, senza che ci sia il tempo affinché qualsiasi segnale arriva dall'altro, o outro também muda. anche l'altro cambia. Isto altera E questo altera o conceito de que a realidade exige localidade. il concetto di cui la realtà esige località. Agora, o que se transmitiu de um para outro? E allora, che cosa si è trasmesso da uno all'altro? Einstein, logo que soube desse fenômeno, Einstein, non appena saputo di questo fenomeno, colocou-o em dúvida. l'ha messo in dubbio. Duvidou do fenômeno. Anzi, dubitò di questo fenomeno. Disse: é impossível. Disse, è impossibile. Somente um sacerdote voodoo oculto poderia explicar isso. Solo un sacerdote voodoo occulto potrebbe spiegarlo. E chamou efeito fantasmagórico à distância. E lo chiamò effetto fantasmagorico a distanza. Più tarde, Più in là, più tardi, verificou ha a potuto realidade do fenômeno verificare la realtà del fenomeno e perguntou: e domandò o que se transmite de um para outro e como? che cosa si trasmette da uno all'altro e come. E agora uma novidade importante. E ora una novità importante. Os físicos simplesmente dizem: não sabemos. I fisici semplicemente dicono non lo sappiamo. Não sabemos. Aí houve uma dicotomia, uma Poi c'è divisão stata una na história da dicotomia, física. la divisione nella storia della fisica. Um manifesto muito famoso, Un manifesto molto famoso chamado Manifesto de Copenhagen, che si chiama Manifesto di Copenaghen adotou a posição adottò la posizione de que não cabe à física di che non aspetta la fisica saber por que as coisas acontecem. sapere il perché le cose avvengono. Basta saber como. È sufficiente saperlo come. Isso, naturalmente, E questo naturalmente abdica de grande parte do conhecimento. rinuncia a gran parte della conoscenza, Porque o conhecimento completo perché la conoscenza completa exige saber como e por quê. esige di sapere come e perché. Contra esta posição de Copenhagen, E contro questa posizione di Copenaghen houve o famoso manifesto c'è stato il famoso manifesto, Einstein-Podolsky-Rosen. questo non mi ricordo, Einstein-Podolsky-Rosen, que afirmaram che hanno affermato que o conhecimento completo exigiria também o porquê. che anche la conoscenza completa ha chiesto di capire il perché. Einstein costumava dizer Einstein nuovamente diceva que se aproximara da física che si era avvicinato alla fisica para entender um pouco al fine di comprendere un poco a mente do velho, la mente del vecchio, do Deus, do Senhor, da ordem do universo. del Dio, del Signore, dell'ordine dell'universo. E até hoje persiste essa divisão entre os físicos. E ancora oggi esiste questa divisione tra i fisici. Neste sentido, podemos afirmar E in questo senso possiamo affermare que a física che la fisica pede socorro à filosofia, chiede un aiuto alla filosofia. uma nova visão do mundo Una nuova veduta del mondo exige uma nova explicação do universo. esige una nuova spiegazione dell'universo. E só uma grande consciência onipresente
E soltanto una grande coscienza onnipresente poderia explicar essa aparente distância avrebbe potuto spiegare questa apparente distanza em que os fenômenos se transmitem instantaneamente. in cui i fenomeni si trasmettono istantaneamente. O outro postulado fundamental do antigo conceito de realidade Un altro postulato che è fondamentale per l'antico concetto di realtà afirmava que os objetos deveriam existir independentemente da consciência sobre eles. affermavano che gli oggetti dovrebbero esistere a prescindere dalla consapevolezza di loro. Hoje, Oggi in giorno nós sabemos sappiamo que a consciência do observador che la coscienza dell'osservatore influi no comportamento das partículas. influisce nel comportamento delle particelle. Certas partículas subatômicas Alcune particelle subatomiche são como certas pessoas que nós conhecemos. sono come alcune persone che noi conosciamo. Quando observadas, têm um comportamento. Quando sono osservate hanno un comportamento. Quando sabem não estarem sendo observadas, Quando sanno che non c'è nessuno che li vede, o comportamento é outro. il comportamento è un altro. O que se chama moral de conveniência. E questo ci chiama una morale di convenienza. Algumas partículas são assim, estranhamente. E estranamente alcune particelle sono così. Observados um a um, Quando osservate una ad una, os elétrons se comportam como partículas. gli elettroni si comportano come delle particelle, Em conjunto, ma insieme como onda. come onda. A diferença fundamental La differenza fondamentale é que uma partícula è che una particella ocupa um só lugar a cada instante, occupa un unico posto in ogni momento, enquanto uma onda mentre un'onda está em vários lugares ao mesmo tempo. si trova in vari posti in contemporanea. E a respeito do elétron e outras partículas subatômicas, Quindi riguardo elettroni e altre particelle subatomiche, o que se sabe em física que é real ciò che si conosce in fisica che sia reale é a função de onda, è la funzione di onda, ou seja, um conjunto de possibilidades e não uma realidade exclusiva. quindi un insieme di possibilità e non una realtà esclusiva. E existe mais nesse sentido. E in questo senso esiste anche di più. Além de influenciar no comportamento das partículas, Oltre a influenzare il comportamento delle particelle, a consciência é responsável também pela sua existência. la coscienza è responsabile anche per la sua esistenza. Certas partículas, Determinate particelle, enquanto não observadas, fin tanto che non sono osservate, podemos simplesmente dizer possiamo semplicemente dire que não existem. che non esistono. Daí, termos sido elevado ao grau de co-criadores. E da lì il fatto che siamo stati elevati al grado di co-creatori, Ao invés de simples observadores. anziché semplici osservatori. Porque pela física antiga, Perché secondo la fisica antica, nós, simples observadores, noi semplici osservatori não tínhamos a menor possibilidade de influenciar nos fenômenos. non avevamo la più piccola possibilità di influenzare i fenomeni. Hoje, Oggi sabemos que a consciência influencia diretamente nesses fenômenos, sappiamo che la coscienza influenza direttamente su questo fenomeno, inclusive o modo de observar. compreso il modo di osservare. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Immaginiamo un esempio. Tenho duas caixas opacas Ho due scatole opache e embaixo de uma delas e sotto una di loro coloco uma bolinha. metto una pallina. Misturo Mescolo e pergunto a alguém em qual das caixas está a bolinha. e domando a qualcuno in quale delle scatole si trova la pallina. A pessoa levanta a primeira caixa. La persona alza la prima A scatola. bolinha está ali ou não. La pallina può essere lì oppure no. E se não estiver ali, E se non dovesse essere lì, certamente estará na outra. sicuramente sarà nell'altra. Com os átomos é diferente. Con gli atomi è diverso. Vamos imaginar um aparelho Immaginiamo un apparecchio que possa colocar um átomo che possa mettere un atomo, em uma de duas caixas. Há uma divisão em uma de duas. c'è una divisione in una di queste due scatole. Agora, se nós levantarmos primeiro uma caixa, Se noi prendiamo prima una scatola, o átomo está ali. l'atomo è lì Se não estiver ali, e se non è lì, estará certamente na outra.
sarà sicuramente nell'altra. Tudo igual. Tutto uguale. Agora a diferença. Ma adesso la differenza. Se levantarmos as duas ao mesmo tempo, Se dovessimo alzare le due in contemporanea, ele está e não está. lui c'è e non c'è. Ele é uma onda. È un'onda, Ele faz uma interferência. quindi causa una interferenza. E isto simplesmente decorre do modo escolhido para observar. E questo è in decorrenza del modo scelto di osservazione. Também podemos pensar da seguinte maneira: E possiamo pensare anche così. se certas partículas só existem Se determinate particelle esistono soltanto a partir da observação por uma consciência, a partire dall'osservazione di una coscienza, que pode ser uma tela, que pode ser uma outra partícula, etc. che può essere una tela, una particella, un'altra cosa, Voltemos aos primeiros microsegundos do universo. ritorniamo ai primi microsecondi dell'universo. Nestes microsegundos, In questi microsecondi, muitas dessas partículas começaram a existir, molte di queste particelle iniziarono a esistere, ou o universo não existiria como vemos. oppure l'universo non esisterebbe come lo vediamo. Se para existirem, Se per esistere essas partículas necessitam queste particelle ne hanno bisogno de uma consciência que as observe, di una coscienza che osserva loro, que consciência estava naqueles momentos a observá-las? quale coscienza si trovava lì in quel momento a osservarle? Não éramos nós, Non eravamo noi, provavelmente. probabilmente. Então, hoje se pensa Quindi oggi si pensa que os elementos fundamentais do universo che gli elementi fondamentali dell'universo são energia e intenção. sono energia e intenzione. E a mais atual teoria da física, E la più attuale teoria della a fisica, teoria das supercordas, la teoria delle supercorde, afirma que afferma che tudo que existe no universo tutto quanto esiste nell'universo resulta da vibração ha un risultato da una vibrazione de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia, di piccoli e invisibili filamenti di energia, chamados supercordas, chiamati supercorde, com 11 dimensões físicas. che hanno 11 dimensioni fisiche, Nossos sentidos percebem só 3. i nostri sensi percepiscono solo 3, E essas cordas, ao vibrar, e queste corde nel vibrare produzem a matéria producono la e materia todas as suas características. e tutte le sue caratteristiche. Magnetismo, massa, carga elétrica, etc. Magnetismo, massa, carica elettrica, eccetera. Então, Quindi, a partir desta vibração, a partire da questa vibrazione, temos um universo organizado. abbiamo o avremo un universo organizzato. Por isso, antigos místicos e poetas Ed è per questo che antichi mistici e poeti falavam dicevano na grande sinfonia cósmica. sulla grande sinfonia cosmica. Agora podemos recorrer a um exemplo. Possiamo avere un esempio. Vamos supor, Supponiamo, e vamos exemplificar com ondas sonoras, e facciamo un esempio con onde sonore, que são diferentes das supercordas, e che sono diverse dalle supercorde, porque são eletromagnéticas. perché sono elettromagnetiche. E pensemos da seguinte maneira: E pensiamo al seguente: é possível, è possibile, utilizando um violino, utilizzando un violino, tocar o brinde da Traviata? suonare il brindisi della Traviata? Sim. Depende de fazermos as cordas vibrarem harmonicamente. Sì, se riusciamo a far vibrare le corde in modo armonico. Então vamos supor que algum dos senhores me trouxesse aqui um violino para uma experiência. Supponiamo che qualcuno di voi mi portasse un violino per un esperimento. Para não arriscar andar com um violino muito caro pela rua, E per non rischiare di trovare un violino molto caro, di stare per strada con un violino molto costoso, poderia ser um simples Stradivarius. potrebbe essere un semplice Stradivarius. Sim. Eu tentaria Io cercherei tocar o brinde da Traviata. di suonare i brindisi della Traviata. O violino já está afinado. Il violino è già accordato. Colocaria embaixo do queixo, Metterei sotto il mento,
faria a pose de tocador do violino, pressionando algumas cordas, Farei la posa del suonatore, del musico di violino e produziria um ruído e produrrei un rumore que em pouco tempo esvaziaria a sala. che in tale modo si svuoterebbe l'ambiente. Embora hoje Nonostante oggi a fronteira entre música e ruído la frontiera tra musica e rumore seja nebulosa, sia un po' não nebulosa, esteja muito bem definida. non sia molto bene definita. Há pessoas que dançam em torno de uma construção civil, Ci sono delle persone che ballano intorno a una costruzione civile, ao som do batistaca, al suono del battistacca elogiando o DJ. e fanno anche un complimento al DJ. Mas, retornando ao violino, Ma ritornando al violino, o que seria necessário e cosa sarebbe necessario para que eu pudesse tocar o brinde da Traviata? affinché io potessi suonare bene i brindisi della Traviata? Os dois elementos I due elementi não materiais non materiali que, segundo a física contemporânea, e che secondo la fisica contemporanea são os componentes fundamentais do universo: sono i componenti fondamentali dell'universo: energia e intenção. energia e intenzione. Energia Energia para fazer as cordas vibrarem, per far sì che le corde vibrino, passando arco sobre elas passando l'arco su di loro, ou dedilhando-as. oppure con le dita. E intenção, E intenzione, que significa che significa não um simples querer infantil, non semplice volere infantile, mas o domínio do processo. Saber que cordas pressionar Sapere esattamente che corde pressionare e quando passar o arco sobre e elas. quando passare l'arco su di loro. Agora voltemos ao universo. Allora torniamo all'universo. O Supremo Maestro E il Supremo Maestro não tinha nem as cordas. non aveva neanche le corde E, por um ato de sua inteligência suprema, e per un atto della sua intelligenza suprema teve que construí-las e fazê-las vibrar, ha dovuto costruirle e fare vibrare, para que tivéssemos um universo perché noi avessimo l'universo cujas leis não conhecemos ainda em sua totalidade. in quale le leggi ancora non conosciamo nella sua totalità. E, inclusive, como decorrência disso, E, incluso incluso in decorrenza di questo a nossa presença aqui. la nostra presenza qua oggi. Atribuir isso ao acaso Attribuire questo al caso acaso é apostar na probabilidade quase nula. è scommettere nella probabilità di quasi nulla. Sabemos que tudo começou Sappiamo che tutto è iniziato com a grande explosão que foi o Big Bang. con la grande esplosione del Big Bang. As pessoas que acreditam Le persone che credono que a partir de uma simples explosão não planejada, che a partire da una semplice esplosione non pianificata poderia surgir um universo organizado, potrebbe sorgere un universo organizzato, devem pensar devono pensare que, se colocarmos uma grande carga de explosivos em uma tipografia, che se mettiamo una grandissima carica di esplosivi in una tipografia, o resultado da explosão il risultato di questa esplosione será uma coleção de livros finamente encadernados. sarebbe una collezione di libri proprio precisi, inquadernati. A organização A organizzazione exige planejamento. esige pianificazione. É a segunda lei da entropia, è la seconda legge dell'entropia, conhecida como princípio de Clausius, conosciuta come principio di Clausius, que mostra que ao acaso che mostra che l'acaso, a tendência dos sistemas é a desorganização. la tendenza dei sistemi e della disorganizzazione. A organização L'organizzazione exige energia esige energia usada de modo inteligente. utilizzata in un modo intelligente. Daí falarmos numa grande consciência, Da lì parlare di una grande coscienza, num supremo maestro, in un supremo maestro, em um supremo arquiteto do universo. in un supremo architetto dell'universo.
como o planejador come il de todo o pianificatore acontecimento. di ogni avvenimento. Então temos essas grandes novidades desafiadoras da Abbiamo ciência contemporânea. Nella scienza contemporanea abbiamo queste grandi novità che ci sfidano. Então temos, Quindi neste abbiamo, sentido, in questo senso, a possibilidade de escolhas. la possibilità di scelte. Pela mecânica tradicional, Dalla meccanica tradizionale existia um princípio chamado esisteva un principio chiamato causalidade rígida, causalità rigida que afirmava e affermava que desde o início do universo, che fino al principio dell'universo todos os fenômenos seriam previsíveis e imutáveis. tutti i fenomeni sarebbero previsibili e immutabili. Isto no terreno da filosofia Questo nel terreno della filosofia gerou a ideia do destino. ha generato l'idea del destino. Tudo que vai acontecer a alguém já está marcado. Tutto ciò che avverrà a qualcuno è già segnato. Sendo assim, Essendo così, seríamos absolutamente irresponsáveis, saremo assolutamente irresponsabili, porque não temos direito de escolha. perché non abbiamo diritto alla scelta. É um detalhe que muitas vezes passa despercebido È un dettaglio che molte volte ci passa, che ci sfugge no estudo da ciência, negli studi della scienza, é que a mecânica tradicional materialista è che la meccanica tradizionale materialista não admitia o livre-arbítrio. non ammetteva il libero arbitrio. Quando Kardec falou em ciência e livre-arbítrio, Quando Kardec parlò di scienza e libero arbitrio, a ciência da época não admitia o livre-arbítrio. la scienza dell'epoca non ammetteva il libero arbitrio. Hoje, o livre-arbítrio Oggigiorno il libero arbitrio é condição de validade è una condizione di validità dos grandes princípios da mecânica quântica. dei grandi principi della meccanica quantistica. Então, é a ciência que diz que nós temos escolhas. Quindi è la scienza che dice che noi abbiamo scelte. Nós temos livre-arbítrio. Noi abbiamo dunque il libero arbitrio E podemos escolher e possiamo scegliere sem ficarmos presos ao passado. senza rimanere collegati al passato. Porque há muitas pessoas Ci sono molte persone que vivem só no passado. che vivono solo nel passato. Ah, se eu tivesse feito isso. Ah, se avesse fatto questo, Ah, se eu tivesse escolhido aquilo. se avessi scelto quell'altro. Isto é uma enorme perda de tempo e energia. Questa è un'enorme perdita di tempo e energia. Porque só posso decidir aqui e agora. Io posso scegliere, decidere solo il qui e ora. Posso decidir dar um passo para a direita. Posso decidere di fare un passo a destra, Posso dar um passo para a esquerda. a sinistra, Mas depois que dei o passo para a direita, ma dopo che ho fatto un passo alla destra não adianta me queixar da situação. non posso più lamentarmi della Se situazione. foi errado, Se è stato sbagliato, que aprenda para não repetir o erro. dovrei imparare per non ripetere l'errore, Mas não viver somente no passado e na desesperança. ma non vivere solo nel passato e nella mancanza di speranza. A ciência hoje, dizendo que temos escolhas, La scienza oggigiorno, dicendo che abbiamo scelte, nos faz um convite à felicidade. ci pone un invito alla felicità. Somos os arquitetos do nosso destino. Siamo gli artefici del nostro destino E não viver a pensar no passado. Houve época e non vivere per pensare nel passato. C'è stato un periodo em que se pensou, in cui si è pensato, e era a verdadeira ditadura dos genes, ed era una vera dittatura dei geni, que tudo no ser humano era a genética. che tutto nell'essere umano dipendesse dalla genetica. Outros na filosofia e na religião, Altri della filosofia e religione, que tudo no ser humano era o destino. che tutto nel essere umano dipendeva dal destino. E tudo isso era um convite à preguiça. E tutto questo era un invito alla pigrizia, A não fazer nada. a non far nulla, Porque se tudo está pré-determinado, perché se tutto è predeterminato, nenhum esforço é válido. alcun sforzo è valido. Tudo que tem que acontecer vai acontecer. Tutto che deve succedere, succederà. Então vivemos daqui em diante. Quindi viviamo da qui in poi. O passado pode nos trazer lições. Il passato può portarci delle lezioni.
mas não pode ser modificado. ma non può essere modificato. É completamente impossível. È completamente impossibile. E a nossa vida E la nostra vita deve ser encarada deve essere vista como um convite à felicidade. come un invito alla felicità. Muitas coisas não são perfeitas, Molte cose non sono perfette, mas muitas são perfeccionáveis. ma molte sono perfettibili. Podemos melhorar. Possiamo migliorare. Cada um de nós pode mais do que pensa que pode. Ognuno di noi può più di quanto pensa di poterlo, Mas podemos melhorar em relação a nós mesmos ma possiamo migliorare riguardo a noi stessi, e não em relação a outros. non riguardo ad altri. Por exemplo, o meu talento para o desenho do natural deve se aproximar do zero. Per esempio, il mio talento per il disegno deve essere vicino al zero. Não deve ser problema de infância, porque essa mania de colocar problema de infância sempre. Non deve essere un problema dell'infanzia, Mas uma vez ma una volta cheguei da escola sono arrivato da scuola com um desenho. con un disegno E uma amiga da minha mãe e un'amica di mia madre olhou lo vide e disse: e disse: que belo esse aviãozinho. che bello questo avion, questo aereo. Questo aereo. Che bello questo aereo. E eu disse: não é um avião, é uma vaca. Ho detto, non è un aereo, è una mucca. Os adultos não têm, dizia Saint-Exupéry, Secondo e gli adulti, os adultos, ou melhor, as crianças têm que ter muita paciência para entender os adultos. o meglio, i bambini che devono avere molta pazienza per comprendere gli adulti. Mas, de qualquer forma, o meu talento para pintura é muito pequeno, se é que existe. In ogni forma, il mio talento per la pittura è molto piccolo, ammettendo che esista. Agora, eu poderia, se quisesse, Se volesse, io potrei fazer uma escola de artes fare una scuola di arte e conseguir pintar um quadro e riuscire a dipingere un quadro que poderia ser comprado che potrebbe essere acquistato por 20 euros com boa vontade. a 20 euro con buona volontà. É melhor do que eu posso agora. È il meglio di quanto possa io adesso. Então posso melhorar em relação a mim mesmo. Quindi io posso migliorare rispetto a me stesso. Mas não posso começar onde terminou Michelangelo. Ma io non posso incominciare da dove si è concluso Michelangelo. Posso melhorar no que me interessar em Posso relação a mim. migliorare in ciò che dovesse interessare riguardo a me stesso. Porque nosso primeiro compromisso Nostro primo impegno é com nossa própria evolução, è con la nostra evoluzione, com o nosso entendimento de vida con la nostra comprensione della vita e principalmente com a capacidade de exercer e principalmente con la capacità di esercitare o mais importante de todos os sentimentos, il più importante di tutti i sentimenti, que é o sentimento de amor. che è il sentimento d'amore. Então, vimos uma base daquilo que a física quântica nos tem mostrado, Quindi abbiamo visto una base di ciò che fisica quantistica ci ha mostrato neste novo universo. in questo nuovo universo, E aqui o detalhe importante. e qui arriva un dettaglio importante. A física quântica trocou La fisica quantistica ha cambiato certezas le certezze por possibilidades. per delle possibilità. A primeira vez que ouvimos isso, La prima volta che abbiamo sentito questo pode não nos parecer muito bom. può sembrare una cosa non molto positiva, Gostamos de ter certeza. perché ci piace avere la certezza. Voglio stare sicuro. Voglio essere sicuro. Voglio essere sicuro. E allora, possibilità. É melhor? É. Porque a certeza tem um lado perverso. È meglio la possibilità, perché la certezza ha un lato perverso. Se tudo é uma certeza, Se tutto è una certezza, nada podemos modificar. nulla possiamo cambiare. Então temos caminhos a escolher Quindi abbiamo delle strade da scegliere e não um só caminho. e non una sola, Mas devemos escolher com inteligência. ma dobbiamo scegliere con intelligenza. Este é o conceito atual Questo concetto attuale, dentro da filosofia dentro la filosofia, para os nossos acertos e desacertos.
per le cose giuste e quelle sbagliate. Muitas vezes pensamos em castigo, Molte volte pensiamo in castigo, em ofender Deus. in offendere Dio, Muita pretensão nossa. è la nostra pretensione. Vamos imaginar um de nós, Immaginiamo uno di noi, uma subpartícula de carbono, una sottoparticella di carbonio, no fundo do quintal da Via Láctea, in fondo ai cortili della Via Lattea, ofendendo a inteligência suprema. e che offende la intelligenza suprema. Ou Deus está muito melindrado, O Dio è molto offeso, com crise de baixa autoestima, con una crisi di bassa autostima, ou estamos superpoderosos. o siamo superpotenti. O livre-arbítrio nos indica a responsabilidade da escolha. Il libero arbitrio ci indica la responsabilità della scelta. Temos, por exemplo, dois caminhos. Abbiamo per esempio due strade. Num, há uma placa indicando: In uno ha una targa che indica você chegará a uma cidade muito fria. arriverai a una città molto fredda. Temperatura máxima no verão, -5. La temperatura massima d'estate è -5. Outra dizendo: Un'altra dice você irá a uma cidade de clima temperado. andrai in una città di clima temperato. Temperaturas variando entre 15 e 28. La temperatura che varia da 15 a 28 E uma terceira placa dizendo: escolha bem a roupa. e una terza targa che dice scegli bene il vestito. Agora escolhemos roupa de banho, Adesso scegliamo un vestito da spiaggia, as meninas todas de biquínis, le ragazze tutte con i bikini e pega a estrada do frio. e prendono la strada del freddo. Aí quando chega na cidade fria, E quando arrivano nella città fredda não posso usar meu biquíni. non posso mettere il mio costume. Deus está me castigando. Dio mi sta castigando. Fiz alguma coisa errada. Ho fatto qualcosa di Fez sbagliato. há pouco tempo, Sì, da poco l'hai fatto, na escolha. nella tua scelta. Somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Siamo responsabili per le scelte che facciamo. Existe uma história Esiste una storia sobre um princípio da física su un principio della fisica chamado princípio da incerteza, che si chiama principio dell'incertezza, que mostra que podemos de uma mesma causa chegar a efeitos diferentes. che mostra che di una stessa causa possiamo arrivare a degli effetti diversi. Conta-se que um espanhol Si racconta che uno spagnolo, era basco. un basco, Dizem que os bascos são muito teimosos. e dicono che loro sono molto testardi. Eu não sei. Io non posso affermare. Se alguém aqui é de família basca, Se qualcuno di questa famiglia saiba que essa história sappia che questa storia me foi contada por um argentino. mi è stata raccontata da un argentino. Lá naquela Copa do Mundo do Brasil, Quando c'è stato lì, il mondiale di In Brasile. calcio in Brasile, e quando fizemos aquela brilhante apresentação contra a Alemanha, e quando abbiamo fatto una brillante presentazione contro la Germania. há uma frase de Einstein C'è una frase di Einstein que muitos brasileiros, e principalmente no terreno político, insistem em não entender. che molti brasiliani, specialmente nel terreno politico, insistono di non comprendere, Que é uma grande tolice che è una grande sciocchezza pretender resultados diferentes pretendere risultati diversi fazendo sempre a mesma coisa. facendo sempre la stessa cosa. Então o espanhol Quindi lo spagnolo estava caminhando para Madrid, camminava verso Madrid. quando foi interceptado por um anjo È stato poi intercettato da un angelo que a princípio não se identificou. che a principio non si è identificato E perguntou: para onde vais, homem? e ha domandato: dove vai, uomo? Lá em espanhol, aonde vas, homem? E o basco respondeu: E il basco ha risposto: eu vou a Madrid. vado a Eu Madrid. vou a Madrid. Só que basco não responde assim. Solo che i baschi non rispondono così. Ele estava um tanto irritado com aquela interrupção, E lui era un po' irritato con quella interruzione, então encheu os pulmões de ar ha riempito i polmoni d'aria e disse ao anjo: e disse all'angelo. eu vou a Madrid. Então o anjo Quindi l'angelo disse: eu sou um anjo, ha detto: io sono un angelo estou aqui para te ensinar. e sono qui per insegnarti. Ou acrescentas, O aggiunge: se Deus quiser, se Dio vuole, o Dio volendo, no final da tua frase, alla fine della tua frase, ou ele vai te castigar. o lui ti castigherà. Era aquele Deus antigo.
Era quello Dio antico, que precisava ser louvado a toda hora, che si doveva incensado. lodare a ogni momento, eccetera. Mas era o que havia para a ocasião. Ma era quello che c'era in quell'occasione. Então, acrescenta se Deus quiser. Quindi aggiunge se Dio vuole. Então, vamos ver se aprendeste. Allora vediamo se hai imparato. Adonde vas, hombre? E ele respondeu: Vi ho risposto? Senhor Ángel, com mis proprias fuerzas eu vou a Madrid. Se Dio vuole, con le mie forze arriverò a Madrid. Aí o anjo disse: última chance. L'angelo ha detto, l'ultima opportunità. Ou acrescenta se Deus quiser, O aggiungi, Dio volendo, ou te transformo num sapo, o ti trasformo in un rospo, uma rana, e te jogo no lodaçal, no charco. ok, e ti butto nel fiumiciattolo. Sim. Então vamos ver. Adonde vas, hombre? Senhor Ángel, quieran ou não, usted e su Dios, eu vou a Madrid e ponto. O anjo não teve outro remédio. L'angelo non ha avuto scelta, Transformou numa rana, l'ho trasformato in una rana e lo tirou al charco. e l'ha buttato lì nel fiumiciattolo. 30 minutos, 30 minuti, restituiu a forma humana è ritornato alla forma umana, e disse: vamos ver se aprendeste. allora vediamo se hai imparato. Adonde vas, hombre? Senhor Ángel, eu vou a Madrid ou al charco. De qualquer forma, In ogni modo, verificamos aí verifichiamo lì que o basco já está descobrindo o mundo das possibilidades. che un basco sta già scoprendo il mondo delle possibilità. Já não é só Madrid. Non è solo Madrid. Madrid, Madrid charco ou qualquer outra coisa. o il fango o qualsiasi altra cosa. Dentro da sua capacidade de criar. Dentro la sua capacità di creare. Isso é que chamamos mundo das possibilidades. E questo è il cosiddetto mondo delle possibilità. A mudança de situação do observador. Il cambiamento di situazione dell'osservatore. Hoje, os cientistas dizem Oggi i scienziati dicono que a expectativa do fato cria o fato. che l'aspettativa del fatto crea il fatto. Isso no mundo subatômico. Questo in un mondo subatomico. Vamos transportar isso Trasporteremo questo para o nosso mundo de relações sociais. al nostro mondo di rapporti sociali. O que esperamos do nosso próximo? Che cosa ci aspettiamo del nostro prossimo? Um inimigo oculto? Un nemico occulto? Alguém mal intencionado? Qualcuno O malintenzionato? que pensamos da nossa sociedade? Cosa pensiamo della nostra società? Que não tem mais solução? Che non ha più soluzione? O ser humano L'essere umano é a única espécie è l'unica specie que se reúne para falar mal de si mesma. che si riunisce per parlare male di se stessa. Ao invés de falar mal, vamos mudar a sintonia. E quindi anziché parlare cambiamo la sintonia, Porque a expectativa do fato cria o fato. perché l'aspettativa del fatto crea il fatto. Se a minha expectativa é negativa, Se la mia aspettativa è negativa, eu vou sintonizar io sintonizzerò por harmonia de frequências con armonie di frequenze, com acontecimentos negativos, come avvenimenti negativi que se tornarão mais prováveis e che diverranno più probabili, à medida em que mais pessoas man mano in cui più persone vão acreditando neles. crederanno in esso. Também sabemos Sappiamo anche que vemos aquilo que estamos preparados para ver. che vediamo ciò che siamo preparati per vedere. Se estamos preparados para ver só o homem lobo do homem, Se siamo preparati per vedere solo l'uomo, lupo dell'uomo, do filósofo Hobbes, del filosofo Holmes, veremos o homem lobo do homem. vedremo l'uomo, lupo dell'uomo. Mas se pensarmos no homem irmão do homem, Ma se pensiamo nell'uomo, fratello dell'uomo, de Chico Xavier, di Chico de Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Maria Teresa di de Calcutta, Mahatma Gandhi, di Mahatma Gandhi, de Jesus, di Gesù, veremos o homem irmão do homem. vedremo l'uomo, fratello dell'uomo. Tudo depende do nosso posicionamento e da nossa expectativa. Tutto dipende dal nostro posizionamento e dalla nostra aspettativa, Inclusive no mundo subatômico.
compreso nel mondo À subatomico. esquerda temos a imagem antiga. A O sinistra observador abbiamo l'immagine antica dell'osservatore separado separato do objeto observado. dall'oggetto osservato, Aqui temos a interação. dove l'altro poi abbiamo l'interazione. Sabemos quando estamos olhando para o átomo Sappiamo quando stiamo guardando l'atomo que de certa forma ele está olhando para nós. e che in un certo modo lui ci sta guardando. A existência dos níveis quânticos L'esistenza dei livelli quantici mostra que existe, mostrano che esiste, mesmo no mundo dos elétrons, anche nel mondo degli elettroni, algo de consciência. qualcosa di coscienza. Os físicos chamam I fisici li chiamano grau de consciência das partículas. grado di consapevolezza delle particelle. O estudo da ciência do espírito Lo studio della scienza dello spirito demonstra, a partir do dito de Allan Kardec, dimostra, a partire dal titolo di Allan Kardec, que a consciência se desenvolve do átomo ao arcanjo. che la coscienza si sviluppa dall'atomo all'arcangelo. Falar em consciência Parlare existente no átomo, in coscienza esistente nell'atomo, àquela época, allora, naquele tempo, era completamente anticientífico. in quel Não, tempo, era completamente não antiscientifico. tinha nenhum respaldo da ciência. Non aveva alcun supporto della scienza. E é claro que com nossa observação Ed è chiaro che con la nostra osservazione não faremos milagres, non compiremo dei miracoli, não alteraremos as leis naturais, non altereremo le leggi naturali, mas criaremos ma creeremo aquela atmosfera psicossocial quell'atmosfera psicosociale mais favorável a um tipo ou outro tipo de comportamento. più favorevole a un tipo o un altro tipo di comportamento. Isso no caminho da evolução do budismo E questo, nel cammino dell'evoluzione del buddismo, tem um tópico importante c'è un topico importante, em que se fala na troca dove si parla nell'interscambio da moral repressiva para o autoconhecimento. della morale repressiva all'autoconoscenza. Moral repressiva. Morale repressiva. Moral daquelas pessoas que agem corretamente Morale di quelle persone che agiscono correttamente por terem medo per aver paura de Deus, da polícia ou do diabo. di Dio, della polizia o del diavolo. Sabendo que Deus, pela idade avançada, no seu conceito, E nel suo concetto, sapendo che Dio, a causa dell'elevata età, pode estar dormindo, potrebbe star dormendo, a polícia pode custar a chegar, la polizia può rimetterci troppo per arrivare, e com o diabo sempre sai algum acordo, e siccome con il diavolo si riesce sempre a fare un accordo, fazem qualquer coisa. fanno qualsiasi cosa. Autoconhecimento, Autoconoscenza, autorrespeito, autorispetto, não prejudicar os outros, non danneggiare gli altri, não agir fora da ética non agire al di fuori dell'etica por respeito a si mesmo. per rispetto a se stesso. É um parâmetro muito importante È un parametro molto importante que foi dado por Jesus, datoci da Gesù, quando disse: amai-vos uns aos outros, quando disse amatevi gli uni agli altri, sabendo que as pessoas adultas, Sapendo. difíceis, segundo Saint-Exupéry, che le persone adulte, anche difficili secondo Saint-Exupéry, e que adoram os números, E che amano i numeri, quando disse amai-vos uns aos outros, quando ha detto amatevi uno agli altri, provavelmente probabilmente perguntariam: domanderebbe quanto numa escala de 0 a 10? quanto in una scala da 0 a 10. Pergunta típica de ortopedista. È una domanda tipica da un ortopedista. Quando se tem um desconforto muscular, Perché quando si ha un dolore muscolare e diz: me dói quando levanto o braço, che ti fa male anche quando alzi le braccia, e diz: alza il braccio. e uno dice alza il braccio, Quanto dói de 0 a 10? e quanto ti fa male da 0 a 10. Se o cliente é humilde, o Se paciente é il humilde, paziente è una persona umile,
0,5 dottore, ma... E se, ao contrário, é nervoso, E se è una persona nervosa, arrabbiata, de 0 a 10 dói 11. dirà da 0 a 10 mi fa male 11. Então, para evitar esse tipo de pergunta, Allora, per evitare questo tipo di domande, e sabendo que medir sapendo che misurare é comparar uma grandeza com outra, è paragonare una grandezza con un'altra, tomada por unidade, tomata da una unità, tomata, per unità, presa, no, per unità come unità, tomata, per unità, presa, presa come grazie. unità. Por isso eu não posso saber Per questo non posso sapere se litro se un litro é maior que metro. è più grande e maggiore di 1 metro. Então Jesus comparou na mesma dimensão. Allora Gesù ha fatto un paragone nella stessa dimensione. Ama o teu próximo tanto quanto a ti mesmo. Ama al tuo prossimo tanto quanto a te stesso. Quer outro? Volete un altro? Tanto quanto eu te amei. Tanto quanto ho amato a voi, E eu a te. io a te. Simples. È E semplice. podemos verificar aquelas pessoas, E possiamo verificare quelle persone, quelle persone que não sabem amar o próximo, che non sanno amare il prossimo, que procedem de modo antiético em relação ao próximo, che procedono di un modo antietico in relazione al prossimo, possuem uma autoestima baixíssima, possuiscono un'autostima bassissima, não amam a si mesmas. non amano a loro stessi. Se não me amo, como posso amar o próximo? Se io non amo a me stessa, come faccio a amare il Se prossimo? não respeito a mim mesmo, como posso respeitar o Se non ho outro? rispetto nei miei confronti, come farò a rispettare gli altri? E este então é o parâmetro. E questo è un Essa é a parametro comparação É um para o paragone. exercício da grande lei do amor. per l'esercizio della grande legge dell'amore. William Gilbert, William que Gilbert, foi dos criadores do magnetismo che è stato uno dei creatori del magnetismo e médico da Rainha da Inglaterra, e il medico dottore della regina dell'Inghilterra, disse que ha detto che a atração entre ímã e pedacinhos de ferro l'attrazione tra una calamita e dei pezzettini di ferro, limatura di ferro. come? Limatura, Limatura di ferro, grazie. é uma expressão È un'espressione da lei do amor na natureza. della legge dell'amore nella natura. Mais tarde, Più tardi, o escritor William James gli scrittori William James disse que as atrações eletromagnéticas na natureza ha detto che le attrazioni elettromagnetiche nella natura têm a mesma origem, hanno la stessa a origine, mesma função la stessa funzione da atração que uniu Romeu e Julieta, dall'attrazione che ha unito Romeo e Giulietta, com uma diferença. con una differenza. Se entre ímã e os pedacinhos de ferro Se fra la calamita e il frattume di ferro coloco anteparo, metti qualcosa in mezzo, os pedacinhos de ferro e o ímã i pezzettini di ferro e la calamita não têm inteligência para contornar o obstáculo e se aproximarem. non hanno l'intelligenza per far contornare l'ostacolo e trovarsi. Romeu e Julieta tiveram. E Romeo e Giulietta hanno avuto. Alguns poderão pensar Qualcuno possono pensare que Romeu e Julieta foi fracasso amoroso. che Romeo e Giulietta sono stato un disastro, un fracasso amoroso. Não, Non è così. foi apenas insucesso. È stata Insucesso. successo. Não sucedeu o que eles queriam, Non è successo come loro volevano, quello che volevano loro. mas tiveram coragem Però hanno avuto il coraggio de enfrentar o obstáculo di affrontare l'ostacolo e viver o seu ideal de emoção. e vivere il loro ideale di emozione. O pior
Il peggiore é não ter coragem para nada è non avere coraggio per fare nulla e ter a pior de todas as saudades. e avere la peggiore di tutte le nostalgie, A saudade do que não fez. la nostalgia di quello che non hai fatto. Temos que muitas vezes ter essa coragem de cortar obstáculos e buscar o nosso Molte ideal. volte dobbiamo avere questo coraggio di tagliare gli ostacoli e andare indietro dai nostri ideali, dai nostri sogni. E aqui mesmo, na cidade de Verona, E proprio nella città di Verona, há a reprodução do que teria sido la riproduzione di ciò che sarebbe stato, a casa de Julieta, ok, la casa di Giulietta, segundo a tragédia de Shakespeare. secondo la tragedia shakespeariana. Os turistas todos visitam a casa de Julieta. E i turisti visitano questa casa E na saída, no pátio, e quando escono in cortile há uma estátua em bronze de Julieta c'è una statua in bronzo di Giulietta com dos seios desnudos. con uno dei seni scoperti. E não sei porquê. Io non so come mai Se criou a lenda si è creato la que leggenda as mulheres che le donne que tirassem uma foto che facessero una fotografia com a mão no seio de Julieta con la mano nel seno di Giulietta teriam sorte no amor. sarebbero fortunate in amore. Em seguida, os rapazes se revoltaram. Di seguito gli uomini si sono ribellati. Por que sorte só para as mulheres? Perché solo per le donne? Também vamos tirar fotos. Anche noi faremo la foto. E hoje todos tiram foto ali. E oggi tutti ci fanno la foto lì. E na saída, E quando escono a indicação do endereço de Romeu. c'è l'indicazione dell'indirizzo di Romeo. É perto. È vicino. E se sai a caminhar à procura do endereço de Romeu. E quindi si cammina in cerca dell'indirizzo di Romeo. Há um muro alto. C'è un muro alto Quando termina, e quando finisce uma placa una targhetta com os dizeres con scritto em tradução livre in una traduzione libera do começo da obra de Shakespeare. dell'inizio dell'opera shakespeariana, Dizia: eu, Romeu, dove c'è scritto io, Romeo, perdi meu amor, Julieta. ho perso il mio amore Giulietta E por ter perdido o amor, e siccome ho perso l'amore perdi meu próprio endereço. ho perso anche il mio indirizzo. Não existe endereço de Romeu. Non esiste l'indirizzo di Romeo. Perder o amor na vida é Perdere perder o l'amore. endereço. Perdere l'amore nella vita è come perdere l'indirizzo. E também não pode se fazer um cálculo E non de si, juros. e non si può fare neanche un calcolo per gli interessi. Vou dar 5 e quero receber 8. Darò 5 e riceverò 8. Amor é espontâneo. No, l'amore è spontaneo. E as pessoas que têm medo de ser felizes, Le persone che hanno paura di essere felici têm medo de amar, hanno paura di amare, medo de pensar paura di e pensare medo de criar. e paura di creare. Isso vem das antigas doutrinas E ciò proviene dalle antiche dottrine que diziam que estamos aqui só para sofrer. che dicevano che siamo qui solo per soffrire. Não, estamos aqui para aprender a amar e para sermos felizes. No, siamo qui per imparare ad amare ed essere felici. Nos limites Nei de cada limiti di ognuno, de cada história, di ogni de storia, cada ser, di ogni essere, como os próprios elétrons têm vários limites dependendo do átomo em que se encontram. così come gli elettroni hanno i propri limiti a seconda degli atomi in cui si trovano. Uma pesquisa muito interessante Una ricerca molto interessante que entra já no terreno da espiritualidade e che entra già nel terreno della spiritualità tem nos mostrado que ci mostra che nós somos, através do nosso pensamento, attraverso i nostri pensieri siamo emissores e receptores de energia. emittenti e ricettori di energia, Mas Ma só recebemos riceviamo soltanto naquelas frequências em que somos capazes de vibrar. in quelle frequenze dove siamo capaci di vibrare. Se vibramos no ressentimento, Se vibriamo nel risentimento, no ódio, nell'odio, na inveja, nell'invidia, não podemos esperar receber algo diferente. non possiamo aspettarci di ricevere qualcosa di diverso. Einstein também disse Einstein ha detto anche que a vida não nos dá, o universo não nos dá nem nos tira nada.
L'universo non ci dà e neppure ci toglie nulla. Nos devolve o que jogamos. Ci restituisce ciò che buttiamo. Se eu jogar uma bolinha de tênis contra a parede, Se io scalo una pallina di tennis contro il muro o muro vai me devolver uma bolinha de tênis. il muro mi restituirà una pallina di tennis. As pessoas que têm muito medo do pecado Le persone che hanno molto timore del peccato vão achar que o muro vai devolver um punhal. penseranno che il muro restituirà loro un pugnale. Os ufanistas Quelli ufologi, vão achar que o muro vai devolver um baú de ouro. ok, penseranno che restituirà loro un baule d'oro. Vai restituir simplesmente a bolinha de tênis. No, sarà soltanto la pallina di tennis. Então somos emissores e receptores de energia. Quindi siamo emittenti e ricettori di energia. Recebemos nas frequências em que somos capazes de vibrar. Riceviamo nelle frequenze in cui siamo in grado di vibrare. Por isso não adianta E pertanto a nulla serve repetir as palavras de uma oração ripetere le parole di una preghiera ou enunciar um mantra o enunciare un mantra pensando em coisas negativas, pensando in cose em negative, destruir o inimigo, em vingança, em coisas do gênero. di distruggere il nemico, vendette e cose del genere. Porque nós podemos disfarçar, Perché noi possiamo camuffare inclusive nossa postura física, anche la nostra postura fisica, nossa fisionomia. la nostra fisionomia, Rir cinicamente para alguém, ridere in un modo cinico all'altro, mas não podemos disfarçar ma non possiamo camuffare a nossa vibração, la nostra o vibrazione, nosso sentimento il nostro de sentimento harmonia, de paz, de fraternidade De- quando estamos bem. di armonia, di pace, di fraternità quando stiamo bene. Teoricamente isso é muito fácil. E teoricamente questo è molto É facile, só mudar a frequência. basta cambiare la frequenza, Na prática é bem mais difícil. ma nella pratica è molto più difficile. E por isso mesmo tem que começar cedo. E proprio per questo dobbiamo iniziare presto, Porque quanto mais difícil o objetivo, perché quanto più difficile l'obiettivo, mais cedo devemos começar. quanto prima dobbiamo iniziare. E essa mudança de sintonia tem um aspecto interessante. E questo cambio di sintonia ha un aspetto interessante. Na Itália não sei, In Italia non lo so, mas no Brasil ma in Brasile há muitos programas de televisão ci sono molte trasmissioni televisive de péssima qualidade. di bassissima qualità. Dizem que aqui não existe. É igualzinho, Coinó. mesma coisa. E há um detalhe interessante. E c'è un dettaglio interessante. Alguns passam todo ano, são horríveis. E há pessoas que ficam horas e horas Ci sono persone che restano ore ed ore diante do aparelho de televisão davanti all'apparecchio televisivo se queixando da má qualidade do programa. lamentandosi della cattiva qualità della trasmissione. E até se perguntam, E si domandano, por que fazem um programa como este? perché fanno una trasmissione come questa? Porque há pessoas como essas Perché ci sono persone come queste que assistem. che lo guardano. Então, se é difícil mudar a sintonia num aparato externo, Se è difficile cambiare la sintonia a un apparato esterno, internamente é mais difícil ainda. internamente è ancora più difficile, Mas é possível. ma è possibile. E sendo possível, Ed essendo possibile, devemos começar. dobbiamo incominciare. Assim, o cientista e cosmólogo James Jeans Così il scienziato e osmologo James Jeans afirmou que o universo, affermò che l'universo, embora numa comparação bastante afastada, nonostante in un paragone ancora molto lontano, se parece mais si sembra di più com um gigantesco pensamento con un gigantesco pensiero do que com uma máquina. che con una macchina. Isto por causa da ideia mecanicista E questa a causa dell'idea meccanicistica que via o universo che vedeva l'universo como uma gigantesca máquina de movimentos contínuos. come una gigantesca macchina di movimenti continui. Quando sabemos hoje Quando oggigiorno sappiamo que os movimentos são descontínuos. che i movimenti sono discontinui.
o que também derrubou um dos famosos pilares do materialismo realista. E anche questo ha fatto cadere uno dei più grandi pilastri del materialismo. Como nós dependemos de vibrações, como nós somos energia, Siccome noi siamo energia, vamos contar rapidamente uma história para depois entrarmos em como nos construímos a partir da energia, vi depois do racconterò intervalo. velocemente una storia per poi raccontare come costruiamo l'energia. E que o importante é o sentir. L'importante è sentire, Agora, não podemos também ma non possiamo anche simplesmente achar que se o resultado é satisfatório, os meios são válidos. semplicemente pensare che se i risultati sono soddisfacenti, i mezzi sono diversi. Aí caímos em Copenhagen, Perché così cadiamo in Copenaghen, que não quer estudar as causas, quer verificar só os efeitos. che non vuoi studiare le cause, ma bensì solo gli effetti. Em relação a isso, E riguardo a ciò, existe a história esiste una storia de um padre di un padre, e um motorista de táxi, ma padre di... igreja, Ah, ok, allora un prete e un autista di taxi, numa cidade de porte médio. in una città così media, piccola, non molto grande. O padre, todos os domingos, rezava a missa, Il prete ogni domenica faceva la messa, ouvia a confissão, sentiva la confessione, ficava sabendo tudo, era informato di tutto e cumpria sua tarefa com regularidade. e compiva il suo compito con regolarità. O motorista de táxi Il motorista di taxi, era taxista, um exemplo do que não se deve fazer no trânsito. era un esempio di quello che non si deve fare nel traffico. Costurava, Attraversava da corria muito, brigava, veloce, litigava, discuteva, dizia palavrões diceva le parolacce. e tudo. Os dois morreram. Entrambi sono morti. Todos morrem um dia. Desculpe se assustei alguém. Scusate se ho spaventato qualcuno, ma tutti moriamo un giorno. É interessante, uma ocasião, estava dando uma palestra numa universidade em Caxias do Sul. Un'occasione, io stavo facendo una conferenza in un'università, in una città che si chiama Caxias del Sul, Falando sobre a vida do Sol, e parlavo sulla vita del Sole, explicando que daqui a 4 bilhões e meio spiegando che daqui a 4 milioni e mezzo, de anos, miliardi e mezzo di anni, o Sol se transformará numa gigante vermelha, il Sole si trasformerà in una gigante vermelha, gigante rosso roça, e absorverá todo o sistema solar, e assorbirà tutto il sistema solare, o fim da Terra. ovvero la fine della Terra. E uma senhora E una signora perguntou no final: domandò alla fine, professor, professore, o senhor disse 4 milhões e meio ou 4 bilhões e meio? lei ha detto 4 milioni e mezzo o 4 miliardi e mezzo? Eu disse 4 bilhões. Ho detto 4 miliardi. Tem mais tempo. C'è tempo. Mas, retornando ao padre, Quindi ritornando al prete, mortos os dois, morti entrambi, o padre foi encaminhado ao inferno e o motorista ao céu. il prete è andato all'inferno e l'autista, tassista in cielo. Oh, il verso. No, così no. O motorista al cielo. Sì, sì, tassista in cielo. Inferno. Bom, o padre exigiu uma explicação. E quindi il prete pretese una spiegazione. Conseguiu falar com São Pedro È riuscito un appuntamento con San Pietro e pediu uma audiência com o chefe. e chiese quindi un'udienza con il capo. E perguntou: E domandò, eu rezava a missa, io facevo la messa, fazia o sermão, predicavo i sermoni, falava bem do Senhor o sermão todo, parlavo bene di lei durante tutto il sermone e sou mandado para o inferno. e poi mi mandate all'inferno.
E esse motorista, E questo tassista, completamente enlouquecido, impazzito, que assustava todo mundo, che spaventava tutti, vai para o céu. va in cielo. Qual é a explicação? Qual è la spiegazione? Aí está o perigo de buscar só o resultado. Ecco il pericolo di cercare solo il risultato. O Senhor disse, E il Signore rispose, nós estamos adotando uma política pragmática no céu, in cielo abbiamo adottato una politica uma pragmatica, política de resultados. una politica di risultati. Passa que, quando fazias o sermão, Succede che quando facevi il suo sermone, todos dormiam. tutti dormivano, E quando ele dirigia, mentre quando lui guidava, todos chamavam por mim. tutti mi chiamavano. Assim sendo, Mi amavano perché volevano essere salvi del viaggio che facevo. aqui é o resultado E qui è il risultato de uma pesquisa di una ricerca que levou ao doutorado che ha portato al dottorando Candace Pert. Ela é Candace bioquímica, una biochimica, farmacêutica farmaceutica e estudiosa de física quântica. e studiosa di fisica quantistica. E estudou como nossas emoções Hai studiato come le nostre emozioni influenciam influenzano as nossas células. le nostre cellule. Então, Per verificou cui o seguinte: si verificò che a cada emoção que sentimos a ogni emozione che sentiamo corresponde, corrisponde numa pequena grande farmácia in una piccola grande farmacia que temos no nosso cérebro, che abbiamo nel nostro cervello, chamada hipotálamo, che si chiama ipotalamo, a produção de produtos químicos, la produzione di prodotti chimici, chamados peptídeos, che cosa si chiamano? Peptidi, que são aminoácidos de cadeia pequena. che sono gli aminoacidi delle catene piccole. Então, há peptídeos para as mais diversas emoções. Quindi esistono peptidi per più diverse emozioni, Para o amor, per l'amore, para o ódio, l'odio, para a alegria, la gioia, para a tristeza, la tristezza, para todas as nossas emoções. a tutte le nostre emozioni. Logo, cada vez que sentimos uma emoção, Pertanto, ogni volta che provavamo un'emozione, esses peptídeos são produzidos questi peptidi sono prodotti via pituitária, entram na corrente circulatória entrando dalla corrente circolatoria e chegam às células. e arrivano alle cellule. Quando chegam às células, Quando arrivano alle cellule, existe na célula a membrana celular. esiste nella cellula la membrana cellulare. Essa membrana celular, E questa sim, In questa membrana cellulare, eu peço que me lembrem depois, quando recomeçarmos, mi ricordate poi quando riprenderemo, uma pesquisa muito importante sobre a membrana celular, feita por um biólogo, Bruce Lipton. ok, una ricerca molto importante fatta dal biologo Bruce Lipton. Agora vamos continuando aqui. Na membrana celular existem os receptores. Nella membrana cellulare esistono i ricettori. Então, se o peptídeo encontra o receptor adequado, Quindi se il peptidio trova il recettore giusto, ele penetra e vai ao núcleo da célula. penetra fino al nucleo della cellula. Mas se não encontra o receptor adequado, Ma se non lo trova quello adeguato, é rejeitado e se perde è rifiutato e si perde na corrente circulatória. nella corrente circolatoria. Então, é como experimentar uma chave numa fechadura. Quindi è come provare una chiave in una serratura. Se serve, abre a porta. Se è giusta, si apre la porta. Senão, não abre. Diversamente no. Esses peptídeos E questi alimentam peptidi a célula, alimentano la cellula, bem ou mal. bene o male. E a célula E la cellula pode se habituar com eles. può abituarsi con loro. Então, vamos fazer um exemplo para simplificar. Facciamo un esempio per semplificare. Vamos admitir que Ammettiamo os peptídeos che i peptidi produzidos pelos bons sentimentos, prodotti dai buoni sentimenti, amor, fraternidade, cordialidade, amore, fraternità, cordialità, eccetera, sejam redondos.
siano rotondi, pequenas esferas. piccole sfere, E os produzidos pelo ódio, e quelli prodotti dall'odio, vitimismo, o pior possível, vittimismo, che è il peggio possibile, sejam quadradinhos, siano em quadrati, forma de pequenos cubos. come piccoli cubi. A célula La cellula tem receptores de todos os tipos, ha recettori di tutti i tipi, porque ela sabe perché lo sa que nem sempre estaremos produzindo redondinhos che non sempre produrremo quelli rotondi e precisa se alimentar. e deve alimentarsi. Então ela tem 50% de redondinhos e 50% de quadradinhos na média. Quindi nella media ha 50% di tondi e 50% di quadrati. No resumo que estamos fazendo. È un riassunto che stiamo facendo. Esse resumo. As pessoas sempre produzem um pouquinho de redondinho, um pouquinho de quadradinho numa semana. In una settimana le persone sempre producono un po' di rotondi, un po' di quadrati. A pessoa que passar a semana inteira La persona che dovesse passare tutta la settimana sem ter um motivo de alegria, senza avere una motivazione per la gioia, só se queixando da vida, lamentandosi soltanto della vita, precisa de um tratamento. bisogna di un trattamento. Mas, por outro lado, Ma d'altra parte, a pessoa que acha que tudo está maravilhoso, la persona che crede che tutto è meraviglioso se melhorar, piora, e che se dovesse migliorare peggiora, também precisa de um tratamento, sim. anche questa ha bisogno di un trattamento. É aquele tipo que cai, È tipo che cade, quebra o braço esquerdo rompe il braccio sinistro e diz, obrigado, Senhor. e dice grazie Signore, Podia ser o direito, avrebbe potuto essere destro, é mais necessário. è quello più necessario. No outro dia cai, L'altro giorno cade, quebra o direito. si rompe il destro, Obrigado, Senhor. grazie Signore, Não foram as pernas. non sono state le gambe, É a teoria da desgraça menor, è la teoria della disgrazia minore, em vez da felicidade maior. anziché la felicità maggiore. Se Deus ouvisse Se Dio ascoltasse e falasse com a pessoa, e parlasse con la persona, não me envolve no teu descuido. non coinvolgermi nella tua mancanza di attenzione. Olha onde pisa. Guarda dove cammini, E não precisa agradecer braço quebrado. non c'è bisogno di ringraziare un braccio rotto. É por aí. Então, se a pessoa passar Se la persona dovesse passare muito tempo só se queixando, molto tempo soltanto a lamentarsi, só se lamentando, a célula que tem inteligência la cellula che ha l'intelligenza vai pensar da seguinte maneira: penserà al seguente modo. eu tenho receptores redondinhos e quadradinhos. Io ho recettori rotondi e quadrati. Quadrado aparece aqui aos montes, Di quadrati ne ho tantissimi, redondo só por acaso. rotondi solo per un caso. E muitos quadrados estão batendo nos receptores redondos. E molti quadrati vanno in collisione con i rotondi. E eu estou desperdiçando alimento. Io sto sprecando alimento. Como diziam os antigos, é um pecado. Come dicevano gli antichi, è un peccato. Então, o que faz a célula? E allora che cosa fa la cellula? Agora, as duas conclusões importantíssimas Adesso le due conclusioni no importantissime terreno biológico. nel terreno biologico. A célula, vendo que está desperdiçando os quadradinhos, La cellula, vedendo che sta sprecando i quadrati, transforma receptores redondinhos em quadradinhos. trasforma i recettori rotondi in quadrati. Deixa meia dúzia de redondo para alguma eventualidade. Lasciamo qualcuno dei rotondi per qualche eventualità. Primeira consequência, biológica. Prima conseguenza biologica. Segunda, Seconda, quando essa célula se reproduz, quando questa cellula si riproduce, as novas le nuove já vêm com mais receptores quadradinhos do que redondinhos. vengono già con più recettori quadrati che rotondi. Consequência, Conseguenza, a célula faz pedidos ao cérebro. le cellule fa delle richieste al cervello. Exercício, Esercizio, sono, sonno, água, alimento, alimento, etc. eccetera. E esse tipo de célula, E questo tipo di cellula, criado pelo próprio responsável, creato dallo stesso responsabile, tem muito quadradinho, não é?
Ha molti quadretti, E no? o que ela vai pedir ao cérebro? E cosa chiederà al cervello? Comida. E o que ela Cibo. entende por comida? E cosa le capisce per cibo? Quadrado. Quadrati. E o pedido é indireto. E la richiesta è indiretta. Funciona assim. Funziona così. Sofremos uma fechada no trânsito. Qualcuno si è chiuso nel traffico, cioè passato davanti, E a célula querendo o quadradinho e la cellula che vuole il quadrato vai dizer, vai deixar por isso mesmo? ti dirà: Vai deixar assim? farai passare così? Não vai atrás dele? Non li andrai Fazer uma dietro? briga? Vai a uma festa Vai a una festa com uma mulher con una donna, e diz, eu sei que eu vou me incomodar nessa festa. io so che mi arrabbierò in questa festa. Vai. Cioè, Os quadradinhos já estão pedindo. è quello che già chiedono i quadrati. E quadretti. com qualquer acontecimento banal, se incomoda. E con qualsiasi avvenimento banale lo disturba. Esta pessoa não fica feliz Questa persona non è felice no seu conceito de felicidade nel suo concetto di felicità naquele dia em que não brigou com alguém. se in quel giorno non ha litigato con qualcuno. E isso levou a mostrar o seguinte: E questo l'ha portato a pensare: quando nossas células dependem de um produto quando le nostre cellule dipendono da un prodotto que é prejudicial che è dannoso e não temos vontade suficiente para deixar de utilizá-lo, e non abbiamo una volontà sufficiente per non utilizzarlo, estamos viciados naquele produto. siamo viziati in quel prodotto, diventiamo dipendenti da quel prodotto. Então, o que se demonstrou nessa tese E cosa si è dimostrato in questa tesi? é que podemos nos viciar em emoções, È che possiamo diventare dipendenti dalle emozioni, como de qualquer fármaco externo. come di un qualsiasi farmaco esterno. Só não precisa adquirir lá fora. Non ha solo bisogno di andare a cercare altrove. Nós mesmos os produzimos. Noi stessi li produciamo. Então, quando nos damos conta, Quindi quando ce ne rendiamo conto, temos que mudar o ciclo. dobbiamo cambiare il ciclo. Existe uma história Esiste una storia que, quando o auditório é só masculino, che quando l'uditorio è solo maschile, se diz que aconteceu com um marido. si dice che è successo con un marito. Quando é feminino, Quando l'uditorio è femminile, il pubblico è femminile, se diz que aconteceu com uma senhora. diciamo che è successo con una signora. Então vamos contar como se acontecesse com o marido, mas as mulheres podem pensar que é uma senhora. Quindi noi racconteremo come se fosse successo con un uomo, con un marito, ma le donne sono libere di pensare che è successo con una donna. Permite verificar Permettimi di verificare como ficamos dependentes de emoções. come dipendiamo delle emozioni. Vocês não conhecem pessoas Non conoscete forse delle persone que, por exemplo, se queixam amargamente do emprego che per esempio si lamentano amaramente del loro lavoro e quando o perdem querem se matar? e quando perdono il lavoro vogliono uccidersi? Outros, Altri, namorados que se queixam das namoradas, i fidanzati che si lamentano delle fidanzate, namoradas que discutem para quem tem o pior namorado do mundo. le fidanzate che si lamentano come se avesse il peggiore fidanzato al mondo E quando perdem, e quando li perdono um choro absoluto. è un pianto senza fine. Se era tão ruim, que bom que perdeu. Ma se era così male, se non andava bene, meglio che avevi perso. A história é a seguinte: La storia è la seguente. um cidadão Un cittadino estava viajando, ele era um vendedor, era un venditore, estava 30 dias longe de casa era lontano da casa da 30 giorni e parou num restaurante à beira da estrada, e si è fermato a mangiare in un ristorante ai bordi delle strade. cheio de caminhões em volta, In quel posto pieno di camion, luzes vermelhas. luci rosse. Entrou, È entrato, sentou à mesa sedutosi al tavolo e disse: chama a dona. e disse: chiamate la padrona. Quero um prato de massa Voglio un piatto di pasta frio, freddo, gorduroso, unto,
E um vinho que tenha ficado no sol. Un vino che sia stato sotto il sole. E tenho aqui para pagar 500 euros. Io qui per pagare 500 euro. E não quero troco. E non vuole neanche il resto. A senhora não entendeu. Certo che la padrona del ristorante non ha capito. Senhor, com 500 euros, Signore, con 500 euro o senhor comerá a massa mais caprichada do estabelecimento. potrà mangiare la miglior pasta del posto. A pasta al vongole, La pasta alle vongole, 4 formaggio, oppure 4 formaggi, especial. molto speciale. E um vinho È un vino de primeiríssima qualidade, di prima qualità, bem conservado, conservato bene, e não vai gastar tudo isso. e non spenderà tutto questo. E ele bateu na mesa E lui ha fatto un pugno sul tavolo e disse: a senhora não me entendeu. e disse, lei non mi ha capito. Eu não estou aqui por qualquer tipo de apetite diferente. Io non sono qua per avere un appetito diverso. Eu estou com saudade de casa. Io sento la mancanza di casa. Reprodução do ambiente ao qual se habituou mal, ao pensamento negativo. Dell'ambiente quando si è abituato a pensieri, pensiero negativo. Então, Facciamo una pausa di un quarto d'ora.